Boa noite, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Além da Oficina. Um podcast que quando o Renê veio a primeira vez não tinha nome, né? Era o podcast da Santa Fé, era o Santa Fé Cast. Agora a gente colocou o nome de Além da Oficina. Por que Além da Oficina? Aqui a gente vai falar de assuntos sobre gestão, sobre oficinas, sobre sistemas, sobre um monte de coisa. E hoje temos dois convidados ilustres. Eu só recebo gente ilustre, gente. Vocês desculpem o comentário, mas eu só recebo faixa preta. E hoje estamos com o Elídio e com o Renê. Renê já é de casa, já é quase sócio, né? Da Santa Fé, já está aqui. Já está parecendo um amigo que passa uma semana em São Paulo, uma semana em Goiânia, né? Tá o Renê aqui, né, em Brasília. E já para começar, quero agradecer a presença de vocês, né? Passamos aí o dia juntos, falamos de várias coisas, né? Várias coisas do segmento automotivo, de oficina, de sistema, né? De parceiros, de passado, né? De vida da seguradora, né? Foi um dia muito agradável, né? Muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem vindo aí, aceitado o convite, né? E feito parte aí dessa resenha que a gente passou o dia fazendo. Foi muito proveitoso para mim, né? Eu acho que esse network, né, às vezes é mais importante do que um curso, né? Porque a gente, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo e tal, e a gente vai trocando ideias e a hora passa, a gente nem vê, né? O dia passou assim ligeiro e graças a Deus, né, nós estamos aqui concluindo o dia com esse registro, né, do podcast, que é uma das propostas que eu fiz, né? Na verdade, o marketing me desafiou, né? Toda vez que eu receber um convidado, a gente vai fazer um podcast para registrar a visita e trocar uma ideia, falar um pouco da história do negócio. E falar em história aqui, eu tô com enciclopédia aqui, né, cara? Que o cara, todo mundo que a gente fala de segurador, o cara conhece, né? Ele me fala aí um pouco da tua trajetória, né? Você contou pra gente hoje, né? É uma história, né? É bonita aí no ramo, mas eu queria deixar registrado no podcast também, né? Um pouco da tua história, me conta um pouco da tua trajetória. Muito bacana, Thiago. Primeiramente, queria te agradecer pela recepção aqui na Santa Fé. Eu acho que isso, para mim, foi uma troca de grande valia também. Acho que essa interação, essa troca de experiência, de toda a nossa história aqui, que a gente passou o dia hoje falando, conhecendo, acho que isso enriquece não só as pessoas, mas sim a todo o mercado, porque a gente multiplica isso todo dia com todo mundo que a gente fala. Então, estou levando daqui boas experiências, bons cases, que com certeza também irei multiplicar isso para frente com os novos amigos aí que vêm a surgir. Eu, modestamente, falo assim, que a minha vida foi focada em carro, em sinistro, né? Desde menino, eu comecei minha trajetória no Senai como aprendiz na área metalúrgica, fazendo curso de ajustador mecânico, ferramentaria de corte e repuxo. E aí me despertou em uma visita em um desses cursos, eu fui na GM e fui conhecer a estamparia da GM. Na época fazia o carro top de linha, era o Monza Classic 1990. Então faz um pouquinho de tempo. E eu me encantei com aquilo, com o automóvel. Minha profissão estava ligada àquilo, porque eu era o cara que produzia aqueles estampos para fazer aquelas peças. E aquilo eu me encantei e comecei aos poucos a entrar na área de funilaria e pintura. Com um amigo, que hoje eu considero um irmão, porque esse cara foi o que me levou para a oficina. De final de semana eu ia para a oficina com ele e fui aprender, né, a funilaria ali. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava soldando lá com oxacetileno um assoalho de um Passat. Passei o dia inteiro lá dentro, soldando, remendando um Passat. Chegou no final do dia, ele pegou uma marreta, bateu no assoalho, a assoalho caiu. Aí ele falou assim, você precisa aprender a soldar com o oxacetileno, né? E aí eu aprendi, aí eu descobri que eu precisava de fato aprender, né? E aí fui buscar conhecimento, comecei a estudar ainda mais a área e por cargas d'água acabei indo para o Japão, trabalhar na montadora, sou descendente, né? Acabei trabalhando na montadora Subaru, com um pouquinho mais de 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, me livrar do exército e resolvi ir trabalhar fora. E fui trabalhar no Japão 2 anos na Subaru. E lá eu aproveitei que eu tinha um certo conhecimento já da área de formação, de ferramentaria, usinagem. Fui para a usinagem de motores lá, depois fui para a linha de produção. Passei por todos os processos de montagem do veículo e ainda mais despertando ainda mais a paixão por carro.
E quando eu voltei para o Brasil, em 95, meados de 95, fui procurar emprego e acabei me deparando com uma seguradora para trabalhar na área técnica, e justamente na área de sinistro. E na época fazia avaliação dos veículos salvados lá no pátio, e debaixo de sol, e pegar pedaço de dedo dentro do carro para tirar, para olhar o número de chassi, tirar decalque, tá? Fazer as avaliações e acompanhar os leilões. E cada vez mais eu fui me apaixonando por essas áreas. E daí eu não saí mais. De 95 até 2017, minha trajetória teve algumas indas e vindas na vontade de empreender. Então também já tive oficina, tive pizzaria, né, Renê? Não padaria, pizzaria. E tive até inclusive loja de som. E depois no final voltei para a seguradora de novo. Mas na pizzaria queimava pizza? Não, não queimava não. Esse negócio de queimar é com o Renê, é ele que domina essa área. A parte dele é só soldar. É só soldar. Soldar. E aí, voltando para a seguradora, tive uma trajetória bem bacana, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, né? Além do sinistro, trabalhar com a parte de projetos de implantação de novas empresas do grupo, a exemplo da Renova Ecopeças, lá onde a gente fez todo o processo de montagem da linha de produção de reciclagem de veículos. Isso me deu uma bagagem muito, muito grande. E da mesma forma que era uma experiência bacana, era uma experiência muito estressante, né? Porque demanda muita responsabilidade, muita gestão de pessoas. E eu precisava de uma válvula de escape. E eu fui para o Senai de São Paulo, Ipiranga, lá, que é um Senai referência automobilística, fazer um curso na época, né, para ocupar a mente, para distrair. E fiz esse curso, e muita coisa que eu tinha visto no curso eu já sabia, modesta parte, e acabava ajudando os colegas. E quando eu me formei, eu acabei sendo convidado pelo Senai para dar aula, porque eles consideravam que eu já dava aula. Essa ajuda que eu usava lá com os colegas de multiplicar o conhecimento, os professores observaram e me convidaram para dar aula. E aí eu comecei a dar aula no Senai, e lá eu fiquei por 10 anos dando aula no Senai, como um segundo emprego. Então, minha esposa falava que ela tinha um marido que tinha 2 empregos. Né? A minha esposa fala isso. Não tem aquele negócio lá, o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Tem o Júlio lá. Meu marido tem 2 empregos. Exatamente. Minha mulher falou isso aí a vida toda. E a minha esposa falou isso também a vida toda. E na época eu ainda tinha filhos pequenos, mas eu tinha muito orgulho de fazer essa jornada. De sair de casa às 5 horas da manhã, entrar na companhia de seguros, sair lá às 18, atravessar a cidade, que era um bairro em outra região, para poder dar aula das 18h30 até as 10h30 da noite. Durante 10 anos eu fiz isso. Só que isso me enriqueceu muito profissionalmente, porque eu conseguia multiplicar todo o conhecimento que eu trocava com os alunos, que era uma troca, para mim era uma terapia ir para a escola, lá para o Senai, dar aula. Eu chegava lá, eu conhecia 33 pessoas diferentes, 36 histórias, 33 experiências de pessoas ali do segmento automotivo. Realidades e experiências diferentes. E lidar com aquilo para mim era desligar a chave. Eu desligava a chave de um trabalho estressante, que a gente sabe, que é lidar com o sinistro, lidar com o problema toda hora, e ligava a chave de trocar experiência, de aprender, desenvolver. Isso para mim foi uma terapia. Então eu usei esses 10 anos como terapia para mim. Você falou aí sobre sinistro, quando eu trabalhava em seguradora, a gente falava assim, se fosse bom não chamava sinistro. Olha o nome, cara. Olha o nome, né? O nome já assusta. Né? O nome já assusta. Né? Exatamente. E essa terapia, para mim, me despertou uma missão de vida, assim, sabe? Eu gostei tanto de lecionar, tanto de tocar a vida das pessoas e receber esses feedbacks, que isso se tornou um propósito para mim. E aí chegou um momento que, depois de 10 anos de companhia de seguro, com cargo de confiança, com tudo, eu resolvi sentar na mesa do diretor e pedir as contas. E empreender, e montei uma escola técnica automotiva focada na capacitação e especialização, tanto para as seguradoras, para os profissionais da seguradora da área de sinistro, quanto para as oficinas. Fiz isso, e para mim era uma realização, um propósito mesmo de trabalhar com a multiplicação de conhecimento, né? E por cargas d'água, em um momento eu me senti pressionado pelo mercado e tive uma proposta de uma sociedade na escola e eu não topei. Eu preferi vender a escola e Deus é muito bom na minha vida, que foi um pouco antes da pandemia. Então, acabei abrindo mão ali daquele sonho naquele momento, mas acho que foi uma decisão bem tomada. Voltei para a área de seguros, mas durante a pandemia
eu me vi assim, desafiado a algumas mudanças na vida e acabei voltando para a área de treinamento de novo na empresa Decra, para formar um centro de treinamento em São Paulo para atender o mercado de novo de reparação automotiva. E no final das contas a empresa mudou rumo, declinou o projeto depois de quase 2 anos e eu voltei para a seguradora de novo. O negócio pica a gente não sai mais e fui parar na seguradora lá em Porto Alegre, trabalhando uma semana lá, uma semana em São Paulo como superintendente de sinistro da área de automóvel e por cargas d'água recebi um abraço um dia e o cara falou no meu ouvido: eu quero você comigo, vamos trabalhar com um centro de treinamento de novo, vamos transformar esse mercado, vamos mexer esse ecossistema, porque eles precisam da gente. Esse cara é o meu CEO hoje, que é do Cília, que é o Daniel. Aquilo me tocou o coração e de novo levantou meu propósito. Aquele propósito que eu despertei lá atrás no Senai com a minha terapia, me despertou esse propósito e hoje eu estou aqui com esse desafio de contribuir com o ecossistema de reparação automotiva. Falar nisso, né? É um dos motivos aqui que eu falei, né, para a gente fazer esse bate-papo junto, né? Foi sobre o evento que fizeram lá na Royal, né? No Cília, em parceria com o Renê. Vocês fizeram um evento lá na Royal, né? É bem bacana, né? Eu não fui convidado, tá? Eu não fui porque eu não fui convidado. Tá? Fiquei muito decepcionado, né? Mas já superei. Né? Não guardo mágoas. Mas eu queria saber aí os comentários, né? Eu fiquei curioso, né? Porque só faixa preta, como diz meu amigo Renê, né? Só faixa preta. O pessoal que foi falou que foi bem legal. Como é que foi essa experiência de fazer esse evento lá, Renê? Cara, foi assim, algo bem surreal mesmo, fora da curva. O Elídio, ele chegou lá na Royal, né? Me procurando, querendo me conhecer, querendo conhecer um pouco da operação, né? A princípio eu olhei com ele assim meio que com o pé atrás, né? Mas aí a gente começou a trocar ideias ali, conversar, meio que deu match ali na conversa, né? Ele começou a explicar para mim um pouco desse ecossistema dele aqui do Cília Academy, que era uma vontade que ele tinha de montar toda essa estrutura, de ajudar as oficinas a crescer, né? A profissionalizar, né? E ele me perguntou no meio da conversa, assim, o que você acha da gente fazer algum treinamento, alguma coisa aí voltadas para as oficinas, para poder trazer algo de novo, ajudar elas a crescer e tal. Você pensa assim, às vezes um curso na parte de veículos elétricos, na parte de tecnologia, né? E aí me veio um insight que é algo que realmente foi uma virada de chave na nossa empresa, que é na parte de restauração, tanto de peças de plástico quanto das peças de alumínio, né? E aí eu falei, pô, Elidio, eu acho que algo que seria interessante seria a gente fazer algo nessa parte de reparação. Por quê? Hoje a gente sabe que, igual já foi falado aqui em outros podcasts já, que a falta de peça no mercado, né? E a gente sabe também que às vezes as peças de reposição ela não tem a mesma qualidade da linha de montagem. A gente sabe que isso acontece. E às vezes até o próprio descarte da peça indevidamente no meio ambiente. Então quando você cicla tudo isso daí, você vê uma oportunidade de fazer uma restauração de peça e em vez de ter um carro parado na oficina, cliente satisfeito pela demora, a gente consegue fazer uma restauração com qualidade, logicamente com técnicas adequadas, com maquinários e ferramentas adequados, né? E seria algo interessante. E aí ele, comprou a ideia, me ligou, acho que no dia seguinte ou logo depois, cara, que se a gente trouxesse alguém para fazer esse treinamento aí, você cederia o espaço para a gente poder fazer esse treinamento? Eu falei, vai ser uma honra, cara, estão de portas abertas, né? E o interessante porque, assim, tudo aconteceu muito rápido, né? A gente cedeu espaço para ele lá, para o Cília, né? Para poder fazer esse evento e até no final do treinamento, eu até chamei ele para poder conversar e falar assim, cara, eu tenho que te falar algo para você que me tocou aqui depois desse evento aqui, que às vezes a gente faz um evento desse, às vezes tentando enxergar algo ali de ajudar o gestor, né? Vamos ajudar o gestor, a oficina e tal. Só que quando a gente olha para esse ciclo de pessoas, quando a gente olha nessa cadeia, né? A gente não vê só o gestor, né? Porque atrás do gestor tem vários profissionais que trabalham, né? E além desses profissionais, atrás desses profissionais tem famílias, né? Tem esposas, maridos, filhos. E eu tenho certeza que muita gente saiu mudada dali, porque foi um evento
para os gestores, né? E também para os colaboradores. Então, assim, trouxe treinamento, capacitação, oportunidade de negócio. Então, tinha alguns gestores ali que eu falei, pô, René, estamos saindo daqui hoje aqui com outra mentalidade e que a gente vai trabalhar em cima disso para poder melhorar o nosso faturamento, né? Ter menos carros parados dentro da oficina e, logicamente, agregar mais valor ao negócio. Teve gente que saiu com equipamento de amostra debaixo do braço, porque falou assim, pô, vou comprar aqui e não vou esperar chegar, porque já queria colocar em prática. A gente viu ali colaboradores, né, lanterneiros, reparadores de plástico ali, que os caras vinham conversar assim, porra, cara, eu nunca participei de um evento como esse para nós, porque, tipo assim, foi algo que fizeram de primeiro mundo, né? E se sentiram valorizados, aprenderam, ficaram todo mundo ansioso para poder colocar em prática. Foi colocado ali que muitas das vezes você não precisa do equipamento mais caro, mas precisa da técnica correta, né, do ajuste correto de cada equipamento. Então, assim, não é só ensinar como realizar a prática, mas também te ensinar como você produzir a sua própria ferramenta para poder fazer de maneira adequada, né? Porque existem técnicas todas para isso, né? Então, acho que foi algo que realmente foi enriquecedor, porque você via no brilho do olho ali desses colaboradores que estavam ali presentes, de gestores que ali viam que estavam em dificuldade, já queria até abandonar o negócio e viu que faz sentido ainda para eles. Então isso é muito gratificante, né? A gente só participou, só cedeu espaço ali, mas acompanhou ali de perto, mas foi algo que foi gratificante. Então, assim, poder participar, cedendo espaço ali, participando de dar a ideia ali, junto com ele ali, cara, foi muito gratificante, cara. E o evento acho que foi um sucesso, acho que essa ideia aí de aproximar mais as oficinas aí, eu falo não só do sistema, mas de trazer capacitação, cara, é algo que a gente tem que fazer realmente de forma gratuita, né? Eu acho que aquilo que a gente recebe, a gente tem que doar, né? Então, se a gente recebe conhecimento, você tem que doar esse conhecimento também para as pessoas, né? E ninguém chega no topo, né? A gente sempre vem de baixo, quando a gente fala de baixo, não só financeiramente, mas às vezes até de conhecimento, né? Então, para você chegar em algum lugar, você teve que passar por um processo. A gente fala que se a gente puder ajudar a encurtar essa distância, né? Faz muito sentido na minha vida, na vida dessas pessoas e conseguir subir a régua de todo mundo junto, né? Então isso é interessante. Mas foi um sucesso o evento, acho que já teve outro lá em BH, né, Elidio? Sim. Acho que foi sucesso lá também, pelo que eu fiquei sabendo. Queria ter participado lá, mas também não foi convidado. Não, até fui. Foi até convidado? Não, você foi convidado. Até fui convidado, mas não dava, né? Tava na correria de oficina, que você conhece muito bem. Mas foi top, cara. É um projeto aí muito interessante aí, que tem tudo para dar muito certo e ajudar bastante oficinas aí. E o próximo? O próximo Quando é vai em ser o próximo? Paulo, São Paulo. dia 14 de março agora, 2026. Vai ser num sábado. Esse eu fui convidado. Esse ele foi convidado, tá vendo? Esse nós não falhamos. Convidamos hoje, mas foi convidado. Em cima da hora, mas fui convidado. Não, 14 ainda está longe. 14 de março vai ser um evento em parceria com o Senai e o Sindirepa. Nós vamos fazer dentro do Senai, que é a referência, que é onde eu trabalhei. Eu gosto muito, tenho muito orgulho de falar que trabalhei lá, que é o Senai do Ipiranga, Senai de referência na área automotiva. E a gente vai fazer esse evento justamente para levar o René como palestrante, um deles, para falar de boas práticas de gestão de oficina. A gente quer multiplicar, e aí já agradeço o René pela parceria de sempre, por ter cedido espaço pelo evento e também por estar à disposição de participar desse evento com a gente, porque conhecendo a oficina do René e conhecendo a postura dele, a forma que ele trabalha, a gente nada mais acha do que justo de que ajudar as outras oficinas a enxergarem que existe uma luz no fim do túnel. Né? Vamos tirar as muletas e vamos olhar para o que de fato faz sentido. E eu entendo que faz todo sentido o processo que ele tem hoje na oficina. Conheço muitas oficinas, trabalho como gestor de oficina, tive oficina, e para mim é uma referência o processo que ele faz lá, assim como o seu aqui que eu conheci hoje. E faz muito sentido a gente multiplicar isso. E hoje, com essa finalidade dentro do Cília Academy, levar ele para esse evento do Senai para a gente é uma honra. E os 2 temas que a gente vai abordar lá: as boas práticas de gestão de oficina com a palestra do René e as seguranças e os riscos de manuseio de veículos eletrificados dentro de uma oficina de funilaria e pintura. Por quê? Para a gente também faz sentido. Além de a gente estar falando de novas tecnologias, existem riscos operacionais ali que podem gerar, inclusive, uma morte no manuseio incorreto. E o acesso à informação para a oficina é um dos pontos de dor que a gente vê hoje.
E a gente quer, como Cília Academy, multiplicar o conhecimento, levar esse conhecimento até as oficinas. Esses eventos é apenas um evento de lançamento do que nós estamos planejando, que é uma coisa muito maior. Nesse evento a gente quer lançar o clube de oficinas oficialmente. O clube de oficina ele não tem custo para as oficinas que são clientes Cília. A ideia é a gente gerar benefícios, assim como eu comentei hoje, benefícios de cartão saúde com desconto de até 65% para os colaboradores, para todos os seus dependentes. A gente entende que isso faz uma diferença porque hoje o colaborador precisa estar numa fila de um SUS e etc. Então você ter esse acesso com a condição reduzida e com custo acessível faz sentido. E o Cília está subsidiando isso por conta, em função dos 6 mil clientes que ele tem, que são 6 mil oficinas. Então faz sentido para a gente manter essa rede de oficinas sustentável e dar todo o apoio para que eles possam desenvolver. Além disso, esse clube de oficinas é justamente para apoiar com informação técnica, com acesso à informação às oficinas, suporte técnico para as oficinas, chegando a pontos de consultorias de processo, de novas tecnologias, novos processos de reparo, olhando para uma operação sustentável. Então a gente sabe que não são todas as oficinas que têm o privilégio de ter o conhecimento que vocês têm, o acesso que vocês têm aqui, que a gente conheceu hoje, como eu conheci no René, e a gente quer que isso seja multiplicado. Então, por isso que eu falei do propósito. O meu propósito hoje é fazer com que isso mude o ecossistema. E eu quero ser lembrado no futuro do cara que ajudou esse ecossistema da reparação automotiva. Então, é isso que eu vejo. Esses eventos são só os primeiros, e a gente vai fazer isso pelo Brasil inteiro, para fazer o lançamento desse nosso clube. Eu acho que isso é um diferencial, né, muito importante. Acho que o nosso ramo é muito carente, né, de apoio em geral, né, em questão de informação, né, a questão de treinamentos, né, técnicos, treinamentos de gestão, né, e hoje eu percebo que muitos gestores já acordaram para isso e já estão olhando seus negócios de uma forma diferente, né, e hoje uma grande dificuldade que nós temos é a questão da reposição da mão de obra, né? E se a gente tiver, né, uma parceria onde a gente consiga ali extrair uma mão de obra dali, né, eu acho que facilita um pouco o nosso ramo, né? Porque hoje a galera mais nova aí não está se interessando pelos trabalhos manuais. Exatamente. Né? Eu vejo muito, né, eu tenho uma filha de 18 anos e o pessoal começando ali a faculdade, começando ali a vida adulta e tentando escolher outras profissões, o direito, a questão da odontologia, né, software, games e tal, mas eu não vejo mais profissionais novos, né? Um cara, antigamente, o adolescente aprendia o ofício com o pai, né, tinha orgulho em tentar replicar, como é a história do René, muito bonita, né, e deu continuidade ali na oficina, mas hoje é uma exceção, né? Hoje nós não temos mais essa oportunidade, né, de ter o jovem, né, tentando dar continuidade no nosso segmento. E eu costumo dizer que tudo que fica mais raro fica mais caro. Sim. Né? Então, hoje, ter uma oficina já está muito caro. E daqui a 10 anos vai ficar muito pior. Então, nós, como gestores, formadores de opinião, nós temos também que olhar para esse lado de questão da formação, né? E tentar ajudar o segmento, porque senão, como é que a gente vai fazer? Né? Então, vai chegar um ponto que não vai ter mais reparação, vai ser um carro descartável, vai ser só substituição, como é que vai ser? Né? E eu não sei como é que está em Goiânia, né? Mas aqui eu tenho essa dificuldade. A questão da retenção do profissional também é mais difícil. A gente tem que, né, às vezes, flexibilizar aqui, flexibilizar ali, melhorar uma coisa aqui, melhorar outra ali. O ambiente, o salário, né? A compreensão, às vezes, né? Às vezes fechar o olho em algumas situações, né? Como diz um amigo meu, dá uma de doido. Né? Porque se levar ferro e fogo não dá certo, né? Como é que tá isso lá na tua região? Tiago, acho que não só na minha região, mas no Brasil todo, a falta de mão de obra, a cada dia que passa tá piorando, né? E isso aí que você tá falando aí da gente renovar, é até um ponto interessante, porque eu sempre tive vontade de somar na vida das pessoas, sabe? Eu sempre falo,
fazer o dever de casa primeiro, né? Então, primeiro a gente tem que olhar para dentro da nossa casa. Então, o que eu posso fazer pelos meus colaboradores, o que eu posso fazer para melhorar o dia a dia deles, a vida deles, porque não basta eu simplesmente estar vivendo bem e olhar para meus colaboradores e todo mundo sofrendo com alguma coisa ali. Então, a gente tem que começar a fazer o dever de casa ali. E nessa parte de renovação de mão de obra, eu sempre tive uma vontade de montar uma forma ali de dar treinamentos para pessoas que têm necessidade, né? A gente fala ali, igual eu já comentei contigo já, que a minha região ali do meu centro de reparação próximo ali de Aparecida, ele é um próximo de uma região bem carente, né? E ali às vezes eu posso estar ajudando ali pessoas que poderiam estar ali sem estar estudando, ou terminou a faculdade e não se realocou e tudo, e dar treinamento para poder, às vezes, trazer essa pessoa para o nosso mercado, né? Renovar essa mão de obra que está faltando e, ao mesmo tempo, dar oportunidade. E não só isso, até mesmo dentro lá da própria empresa, temos famílias dos colaboradores que às vezes precisam, né, de se realocar, de arrumar um emprego, de alguma coisa e dar essa oportunidade. E querendo ou não, a gente está ajudando as pessoas, né, e renovando essa mão de obra nossa que a cada dia que passa está mais escassa, né? Até foi algo que comentei com o Elídio, e o Elídio falou assim, pô, né, vamos ver o que a gente consegue somar nisso daí para poder, assim, porque querendo ou não, não é só uma forma de ajudar as pessoas, né, mas de ajudar toda essa cadeia, todo esse ciclo. E isso a gente realmente precisa, né? Não só renovar a mão de obra, mas fazer o bem também, né? Então acho que isso a gente precisa fazer. Eu costumo dizer que cada funcionário aqui que a gente tem empregado, a gente está sustentando pelo menos mais 3 pessoas, às vezes uma esposa e 2 filhos, que é a média, né? Então, se a gente pegar a quantidade de pessoas, né, que sobrevivem do nosso negócio, é muita gente, né? E a responsabilidade é muito grande, né? Mexer com essas vidas é muito importante, né? Para a gente uma responsabilidade e uma preocupação, né? Porque não é fácil tocar uma empresa do nosso segmento, do nosso tamanho, né? Não é barato e a gente tem que viver um dia de cada vez, né? E nem sempre é um dia bom, né? Sim, sim. Nem sempre é um dia bom, né? Tem os dias difíceis também, né? Nem tudo são flores, né? Assim. Então tem também os dias difíceis, né? Também tem o dia do caixa apertado, de muita conta. Eu tenho uma colaboradora ali que fala assim, meu Deus do céu, não sei como é que o Thiago dorme com esse tanto de boleto. Eu falo, meu amor, isso é o comércio, né? O comércio vive de dívida, né? Quando eu fiz o projeto montar a oficina, eu participei de uma palestra lá no Sebrae, que o cara fez a pergunta assim, tu consegue colocar a cabeça no travesseiro sabendo que tu tá devendo? Se tu não consegue, tu não tem perfil de empresário, porque o comércio é feito de dívida. Exatamente. Né? E eu falei, rapaz, não é que ele tem razão? Porque a gente compra, vende, e está sempre devendo. Né? Paga a conta todo dia, faz conta todo dia e a vida tem que seguir assim. Então, nós que estamos no comércio vivemos de dívida. Né? Se não tiver as manhas, não entra não. Né? Se não tiver a mãe, não entra não. Exatamente. Né? Elídio, uma curiosidade que eu tenho, né? Você disse que já foi seguradora, já foi oficina, centro de treinamento e tal. Como é que foi esse choque de realidade, você sendo seguradora, né? E sendo oficina, sendo centro de treinamento, consultoria e tal? Como é que foi essa diferença? Porque, pelo menos para mim, né? Não sei se todos conhecem a minha história, mas eu trabalhei em concessionária, trabalhei em seguradora, e antes de montar a oficina eu vim de uma seguradora, né? E eu falava que eu saí da seguradora, mas a seguradora não saiu de mim. Quando o cliente reclamava alguma coisa que eu achava que não tinha nexo, eu mesmo negava. Aí eu tenho um amigo que fala assim, rapaz, tu tá jogando contra o negócio, você não tem que negar nada não, passa para a seguradora, deixa ele negar. Eu falei, não, mas é um absurdo, parecia que estava doendo em mim. Como é que foi isso para você, cara? É interessante, né? Que nem, eu trabalhei em áreas bem críticas. Eu trabalhei em área de auditoria, de fraude, de controle de qualidade, né? E eram áreas que justamente olhavam para esse tipo de problema, esse tipo de desvio, né? E para mim foi um grande aprendizado, né? Porque do outro lado eu começo a entender como oficina, né? O que a seguradora quer ver da oficina. Então isso para mim foi
eu digo assim que eu fiz vários MBA na minha trajetória profissional, porque eu fui assimilando e aprendendo muita coisa com o meu dia a dia. E quando eu cheguei, por exemplo, lá no René e vi o processo que ele faz, eu falei, cara, esse é o processo que eu sempre pedi para as oficinas fazer quando eu estava na seguradora e os caras não faziam. É aí que a gente tinha um problema. E ainda perguntei para ele, falei, cara, eu tenho certeza que você não tem problema aqui. Ele falou, não, eu trabalho com seguradora, a seguradora para mim é o meu ótimo cliente. Então eu consegui enxergar isso de forma bem crítica e analítica. Eu sempre fui crítico e analítico nesse sentido, porque eu tinha que entender para poder multiplicar isso, né? E como professor, vamos dizer assim, que eu me considero um professor, eu falo assim, eu sempre fui crítico e analítico a ponto de saber separar as coisas para poder saber explicar, tanto para um lado quanto para o outro. E aí até eu brinco, né? Eu falo, pô, a gente está aqui como Cília Academy, falando de um centro de treinamento, falando de multiplicar conhecimento, e não adianta eu multiplicar somente para uma ponta. Porque se eu tiver a visão só da oficina, eu não entender o que a seguradora precisa, eu não consigo ligar as pontas. E hoje acho que a maior dor, quer dizer, acabamos de falar de mão de obra na oficina, mas a seguradora também tem essa dor na mão de obra. Ela também tem problemas de capacitação, ela também tem problemas de entendimento, ela também tem problema para acompanhar os processos técnicos de reparação atualizados de uma oficina e dos seus veículos que hoje estão rodando. E se a gente não nivelar isso, se a gente não distribuir esse conhecimento para as duas pontas, a gente sempre vai ter conflito, né? Então eu sempre fui uma pessoa que visitei muita oficina, trabalhei como perito na rua, fiz história na oficina e nunca tive problema, porque eu sempre soube trazer isso para a realidade dos dois lados. Então, para mim, ter tido a oficina e ter trabalhado seguradora e conceito de formação, ter experiência do tato com as pessoas, para mim isso foi uma formação que me fortaleceu para mim poder hoje falar assim, eu consigo ajudar o ecossistema. Eu consigo, tudo isso que eu aprendi, conseguir multiplicar isso, tanto para a oficina quanto para a seguradora, para unir essas pontas e a gente poder melhorar todo o ecossistema. Então, para mim, foi um aprendizado. Resumindo assim, foi um grande aprendizado. Sair de uma cadeira, ir para o outro lado, voltar para esse lado, experimentar uma nova atividade, que era uma terapia que virou um propósito da minha vida. Então, para mim, tudo isso foi um grande aprendizado. E só somou. Eu falo assim que eu só sou o Elídio hoje, que as pessoas conhecem, porque eu tive todas essas passagens. Talvez se eu não tivesse passado pela minha oficina, trabalhei em concessionária também, não tivesse trabalhado na concessionária, não tivesse tido os meus negócios, não tivesse mudado a vida de pessoas que hoje falam isso para mim publicamente na frente das outras, poxa, professor, você mudou minha vida. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje acho que eu não estaria aqui com esse propósito, com essa missão de cooperar com esse ecossistema de reparação automotiva. E não teria essa bagagem para poder estar assumindo um desafio desse tamanho. Então, para mim, trocar de cadeira no momento da minha trajetória, no momento da minha vida, foi uma formação que eu recebi, que hoje eu quero multiplicar isso com todo esse ecossistema e com todo mundo que puder, né? Eu brinco que assim, chega uma idade na nossa vida, Thiago, que não é mais o dinheiro, né? É o propósito. O quanto eu estou fazendo de bem, o quanto eu estou deixando nesse legado e quanto essas pessoas vão lembrar de mim quando falar assim, poxa, quem é o Elídio? Você falou uma coisa importante, né? Tem gente que também não sabe, mas eu tenho outras empresas e entre elas eu tenho a Motos, né? A assessoria contábil, é uma contabilidade que é focada no ramo de oficina. Que eu comecei como cliente e aí tive a oportunidade de fazer a sociedade com o contador e a gente está tocando aí para frente. E René também é meu cliente lá. E eu acho que o grande pagamento não é a grana que gera a empresa, mas você conseguir ajudar pessoas, né? E eu ouvi no mês passado aí de um grande amigo nosso aqui da rede, também, de nossa, muito próximo da gente, que falou assim, se não fosse esse trabalho, talvez eu não estaria aberto. E ouvir isso, cara, eu acho que é o maior pagamento. É a maior, né? Realização. Como você falou, é um propósito, né? Porque a gente está ajudando pessoas e famílias, né, a se manterem abertos, a se manterem vivos e saber que aquilo ali é o sustento do cara, né? Aquele dinheiro ali, daquele imposto a mais que ele pagaria, às vezes é a despesa do cara do mês, né? O cara na última linha não tá tendo lucro porque a despesa está alta e aí a gente consegue ajudar, né, ver a questão da tributação, ajuda o cara, classifica o cara melhor e tal.
e o cara consegue sair do vermelho, consegue deixar a última linha positiva, e isso não tem preço, né? Eu vi isso de um grande empresário, não tem preço, né? Eu acho que é o maior pagamento, né? É a realização de um propósito, né? Não é só a oficina, não é só uma empresa que gera um dinheiro. Igual aqui na oficina, a gente lá atrás, né? Quando eu tinha menos juízo do que eu tenho hoje, eu coloquei o bordão "Seu carro novo de novo". E aí muita gente vem aqui e fala assim: não, eu trouxe para cá porque vocês divulgam que o carro é novo de novo. Às vezes dá alguma coisa errada, né? Que a gente também é ser humano. E por algumas vezes eu fui acusado: mas você não divulga seu carro novo de novo? Aí quando eu estou lá dentro com meus colaboradores, eu brinco, né? Eu não sei quem foi o doido que botou esse bordão de seu carro novo de novo. Mas ao mesmo tempo impacta a vida do cliente, né? O cliente às vezes bate o carro e fica ali desgostoso. E quando ele traz e ele já vê essa promessa, ele já se apega a uma esperança, né? Sim. Não, eu vou levar lá e vai dar tudo certo. E na maioria das vezes dá certo, né? E, e aí a gente está aí no mercado há 13 anos. Eu sou, né, como diz um amigo, eu sou fraldinha perto de vocês. Eu tenho bem menos tempo de oficina, né, e de carreira aí no automotivo, mas graças a Deus com bons resultados e boas referências, né? Acho também que o tempo que eu estive na companhia de seguro me ajudou muito, né, na minha bagagem e fez com que eu trouxesse procedimentos e padrões que eu consegui em tão pouco tempo, que eu falo que 13 anos, né, perto do Renê tem 20 e alguns outros colegas aqui da região que tem acima de 20, 30, né? A gente tem aqui o Dalto, que é o cara que mais tem oficinas aqui em Brasília, tem 40 e tantos anos de oficina. Eu brinco com ele e falei: poxa, Dalto, o que eu tenho de idade tu tem de oficina, hein? E é um querido, é um amigo, né? A gente faz parte aí da diretoria do sindicato junto e a gente está aí tocando esse negócio, né? Então é um outro cara também que vive de propósito, né? Ajudou um monte de gente, muita gente trabalhou lá, a gente tem colegas que trabalharam lá, que montaram outras oficinas e cresceram, e estão no mercado aí hoje, né, replicando, né, a mesma coisa que ele replicou e mudando vidas, né? Renê, como é que é essa satisfação na tua vida quando tu ouve uma coisa dessa? Lógico que, né, hoje você transformou muitas vidas dentro da tua empresa, né? Eu conheci tua operação, conheci teus colaboradores e vi o carinho que eles te tratam, né? E vi que você, além de ser uma referência aqui fora da oficina, é uma referência dentro da oficina, né? Uma referência de pessoa, uma referência de gestor, de patrão, de colega ali, né? Eu vi que a tua equipe te trata de uma forma muito carinhosa, né? E como é que são os relatos lá da tua equipe? Eu vi que tem muita gente antiga também contigo, né? Trabalha há muito tempo. Como é que é essa tua relação com a tua equipe? Então, Thiago, lá a gente tenta fazer o mínimo de rodízio, né? De colaborador, porque acaba que eu não trato nenhum dos meus colaboradores como descartável. A gente sempre que tem qualquer tipo de dificuldade, a gente tenta ajudar, tenta recuperar. Igual eu falei, eu tento tratar sempre de uma forma bem humanizada. É, cada um deles tem a sua particularidade. A gente sabe que não tem aquele botãozinho de liga e desliga ao entrar e sair da empresa e que todo mundo tem um dia ruim, né? Todo mundo tem o seu deserto e acaba que só o gestor não pode ter, porque você como líder você tem que manter um ponto de equilíbrio, uma serenidade, porque você não pode ter dia ruim, né? Porque se o gestor tiver dia ruim, o resto da cadeia quebra toda, né? E assim, é muito bacana. Igual, por exemplo, a gente fala de multiplicar, mas a gente tem que multiplicar primeiro dentro de casa. Então, por isso que eu falo, dentro da Royal, eu procuro sempre trazer para os meus colaboradores, que são da parte de produção, falar para eles sobre gestão, sabe? Sobre eles serem mais gestores, mais administrativos. Porque quando eu tenho esses colaboradores meus que são produtivos e começa a ter um pensamento administrativo, ele começa a gerir melhor a vida dele, dentro e fora da empresa. E aí, quando eu falo de gerir a vida dele dentro e fora da empresa, estou falando de gerir financeiramente, de gerir relacionamento, entendeu? Porque isso também impacta querendo ou não, dentro da operação, né?
Então, eu acho que isso a gente tem que começar a fazer dentro de casa, né, para depois replicar e querer fazer alguma coisa fora. Eu recebi o convite do Elide para poder fazer essa palestra lá, na, lá no Senai, do Ipiranga. E assim, não é que eu vou ensinar algo para alguém. Na verdade, eu vou contar um pouco da minha história de como começou, como foi todo o processo, né, e como eu cheguei aonde eu cheguei. Por que, que eu achei bacana o convite e achei interessante sim participar? Porque eu sei todo o processo que eu passei. Eu sei que se tivesse alguém como eu hoje para poder ter me ensinado algo lá atrás, esse processo poderia ter sido menos doloroso, vamos dizer Uhum. assim. Então isso, cara, é algo que às vezes a pessoa que escuta como foi essa luta lá atrás para poder chegar aqui hoje, como eu corri atrás de conhecimento, porque muitas das vezes você até contribui dando conhecimento, mas às vezes a pessoa sai ali achando que aprendeu tudo, mas no dia seguinte não coloca em prática, entendeu? E então eu acho que é tentar levar um pouco disso, do que eu passei, de como aí eu fiz para poder virar essa chave, né? Para ver se a gente consegue às vezes inspirar mais pessoas a mudar de vida e subir o nível da régua também, entendeu? Isso é importante, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia, né, Tiago? É isso que a gente teve aqui hoje aqui, né? Há muita troca de experiência, a gente sempre faz questão de estar presente porque realmente é muito proveitoso, a gente absorve muita informação, né? A gente troca muita experiência e, querendo ou não, você entra num assunto que hoje não fez sentido, mas amanhã ela começa a fazer sentido. Então a gente relembra desses momentos que a gente teve e sempre que a gente precisa a gente liga, troca ideias. E assim, cara, se outras pessoas puderem ter isso, por que não, né? Sim, Por que não levar isso adiante, né? Deus é muito generoso com a gente, né? Ele traz conhecimento, traz discernimento, e se a gente puder replicar isso, né, acho que é o mínimo que a gente pode fazer para poder contribuir nesse mercado nosso aí, né? com certeza. E esse network, às vezes, ele é mais importante do que a questão do curso, a questão da faculdade, a questão né, de um curso de gestão que você vai fazer, porque a gente troca a experiência na prática, né? A gente fala das dificuldades, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, poxa, eu tô com essa dificuldade aqui, né? Como é que você resolveu isso, né? O sistema, poxa, tal coisa, se a gente conseguisse ter no sistema, ficaria melhor. Poxa, isso aqui que eu vi lá, eu tenho essa dificuldade, será que não dá para melhorar assim e tal? Hoje, por exemplo, saber, né, um pouco do Cilia foi muito proveitoso para mim, né? E entender, né, dos projetos, entender, né, das novidades que o sistema tá trazendo, né? É muito importante, né? Aí a gente começa a ver que a gente não está só, né? A dor que eu sinto é a mesma dor que o René sente e tem alguém também olhando como é que vai nos ajudar para sair dessa dificuldade, né? Dessa dor. E, e hoje o Cilia, né, Lídio, acho que é o sistema que está sendo mais utilizado pelas companhias de seguro. Toda oficina tem o Cilia, né? Então acho que está com uma grande fatia do mercado, né, nesse segmento, né? E como é que é para você hoje estar nessa empresa, tocar esse projeto aí para as oficinas, né? Como é que está sendo a receptividade, né, das oficinas com esse teu projeto? Quais são as perspectivas? O que você está achando aí para que vai ser? Como é que vai ser essa construção para esse ano? Para mim é um grande desafio e é uma quebra de paradigmas, né? Porque quando a gente fala de um sistema que nasceu como um prestador de serviço para uma companhia de seguro, né, para o mercado segurador, né, a gente olha, tem aquele paradigma de que o sistema é pró-seguradora, né? E hoje eu posso afirmar para você que quando de fora até eu tinha esse pensamento, né? E quando eu recebi o convite do Daniel e quando ele me explicou o propósito dele, eu falei assim, cara, de fato faz todo sentido. Eu encaro esse desafio, eu vou para cima, porque está alinhado com o meu propósito. E no dia que não tiver, eu saio. É simples assim. Mas eu entendo que é um desafio, é uma quebra de paradigma, mas a gente está conseguindo mostrar de fato o valor que a gente quer gerar. Isso para mim é o mais importante. Os feedbacks, os retornos, os relacionamentos, o network,
E esses amigos faixa preta que a gente está desenvolvendo no decorrer dessa jornada só comprova que a gente está no caminho certo, né? E aí, falando assim da importância que o Cilia hoje tem, olhando, que as oficinas hoje têm para o Cilia, é muito grande, né? 40% do faturamento hoje da Cilia vem das oficinas. A gente tem 6 mil oficinas clientes Cilia pelo Brasil. É um número de oficinas muito grande. E aí a gente tem de oficina que está no nível lá de chão batido, a oficinas premium, assim como você e o René já estão posicionando. Mas a gente tem uma fatia muito grande aí que precisa de ajuda para sobreviver, né? E se a oficina não sobreviver, a gente não tem cliente, né? Esses 6 mil vai virar 5, vai virar 4, vai virar 2, vai virar 1, e aí não vai fazer sentido nem ter sistema daqui a pouco, né? Então o Cilia está disposto a reinvestir parte desse faturamento, que hoje não é pouco, nesse trabalho, nesse Cilia Academy, de ter um centro de treinamento, de ter um centro de pesquisas, de levar informação. E essa mensagem a gente está conseguindo levar com esses eventos que a gente está fazendo e pretendemos fazer pelo Brasil todo. O que é bacana? No próprio evento que a gente fez na oficina do René, um dono de oficina, numa oficina pequena de Goiânia, virou no final do evento e falou assim: cara, eu estava querendo fechar a minha oficina. E eu vim nesse evento e estou saindo daqui com gás, com vontade de continuar, porque eu sei que a gente tem uma luz no fim do túnel e essa luz é vocês. Vocês vão ajudar a gente. Se vocês fizerem tudo que vocês estão falando, vocês vão ajudar a gente. E aí vem de novo, não é dinheiro, é o propósito. E é esse valor que eu enxergo nesse trabalho que eu estou fazendo. Então, diante disso, eu te falo assim, sou o cara mais motivado e mais afiado para tocar esse negócio, porque eu vejo que de fato o mercado precisa, as oficinas precisam, as seguradoras precisam, todo mundo precisa. E a gente hoje é uma parte imparcial. A gente domina de fato o mercado junto às seguradoras, 90% das seguradoras usam o nosso sistema, e do outro lado a gente tem 6 mil oficinas que usam o nosso sistema em suas operações. Faz sentido se ele entrar nesse ecossistema de forma imparcial e olhar para todas as pontas? Faz. Então eu estou aí. Ajuda dentro. Todo mundo, né? Porque você está ajudando a companhia, está ajudando a oficina, né? Está ajudando a reposição, então todo mundo ganha, né? Exatamente. Nós também ganhamos. Né? Então, uma coisa que eu acho interessante é ter essa neutralidade, porque igual eu já comentei com outras pessoas já, que muitas das vezes, até de longas datas atrás, as oficinas olhavam, por exemplo, para uma seguradora e sempre que ela trazia uma proposta, uma novidade, ela já se recuava, já se armava, falando assim, pô, a seguradora está trazendo aqui para mim mais um problema, mais um processo, mais isso e aquilo, pô, será que isso está certo? Será que ela está querendo só me sugar mais? E sempre teve essa mania, né? E a mesma coisa a oficina, às vezes quando eu ia levar algo ali para a seguradora, o inspetor ali falava assim, pô, essa oficina aqui, ela está querendo armar alguma coisa aqui, será que está certo? Será que está errado? Então, acho que a gente precisa unir mais essas duas pontas, de fato, porque quando você consegue, por exemplo, levar conhecimento para as oficinas, para a parte do processo da seguradora, enxergar de perto como que é o lado de lá e trazer o pessoal da seguradora para dentro da oficina, para enxergar como funciona o processo e a gente começar a se enxergar, né? Não mais como um querendo sugar do outro, ou um querendo trocar uma queda de braço com o outro, mas sim se ajudar no mesmo propósito, eu acho que aí sim faz sentido. Aí sim a gente consegue ter resultado, né? E as duas partes ganham, entendeu? Então acho que a gente não precisa julgar quem está certo e quem está errado. Primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, né? Então acho que essa neutralidade aí que eles estão querendo trazer hoje nesse projeto é que faz todo sentido, porque é igual você pega um cara como Elídio, que conhece as duas pontas, né? Ele conhece ali o lado da seguradora e conhece o lado das oficinas. Você conhece a dor de ambos os lados. Então você não vai puxar para lado nenhum. O que precisa mais é só fazer essa ponte de conversação ali para que isso seja mais proveitoso para ambos, né? Eu acho que isso vai enriquecer muito as oficinas, as próprias seguradoras, e é onde a gente fala também, né? Hoje está todo mundo alinhado para o mesmo propósito, né? A gente vive de oficina, a gente somos números, a gente precisa alcançar os nossos objetivos. Primeiro a gente precisa alcançar o nosso ponto de equilíbrio, para depois pensar em ganhar algo a mais e todas as partes saírem ganhando, né? Então, acredito que dessa forma aí a gente consegue ir crescendo junto, né? Não mais fazendo queda de braço, mas pegando na mão e andando de mão dada junto, né? Ali e seguir junto, entendeu?
Eu costumo dizer, desde a época que eu trabalhava com seguradora, que a seguradora precisa da oficina e a oficina precisa da seguradora, né? A oficina, ela cumpre uma promessa que é o seguro, né? O que é o seguro? É uma promessa, né? E aí, quando o cliente precisa, tem que ter oficina, porque senão não concretiza, né? Não entrega aquela promessa que foi vendida para o cliente. Então, a oficina é uma extensão da companhia, né? Só que a companhia tem que enxergar isso. 100%. Né? E o meu discurso sempre foi esse. Sem oficina não tem seguro. Não tem. Inviabiliza economicamente. Se você não tiver uma oficina parceira, se não tiver oficina credenciada, se não tiver uma rede bem treinada, capacitada, você inviabiliza o produto da seguradora, porque isso vai acabar custando muito caro e na ponta final quem vai pagar é o cliente e o cliente não vai fazer o seguro. A gente já tem uma frota miserável segurada, né, que a gente fala que tem 30% da frota segurada, para mim é muito pouco. Eu queria que 100% da frota fosse segurada, mas a gente nunca conseguiu passar dos 30%, há anos, né? Por quê? Porque o seguro ainda não é um negócio acessível, não é a base da pirâmide ali das necessidades básicas. Um artigo de luxo, né? É um artigo de luxo ainda, infelizmente. Infelizmente. E tudo isso se dá em função de custo. E se imagina se não tivesse o parceiro, não tivesse o Renê, não tivesse o Thiago trabalhando aqui na técnica, no investimento, na reparação de peças, como que isso seria? Seria pior ainda, porque não tem almoço grátis. O cara vai ter que repassar esse custo para alguém. E esse alguém ia ser penalizado lá no preço do seguro, fazendo uma evasão ainda maior de segurados. Então, é uma cadeia, né? Não tem como isso funcionar se não tiver essa sustentabilidade. E aí, olhando para isso, por isso que o Cilia está olhando para essa cadeia também. Porque sem essa cadeia, o Cilia também não existe, né? Então, eu falo, por isso que eu gosto da palavra ecossistema. Eu falo assim que a gente chegou para trabalhar esse ecossistema e ajudar esse ecossistema a ser mais sustentável. E aí eu não poderia deixar de falar aqui, né? Meu alinhamento com o Renê foi tão grande, a nossa empatia, quando a gente se conheceu, que ele não queria me receber na oficina dele. Mas depois que recebeu, em 30 minutos de conversa, a gente acabou se tornando amigo. E a gente, falando de mão de obra, etc., e o desejo dele, que ele já manifestou aqui, que é de ajudar as pessoas. Então, ele, além de ser um bom gestor, ser um bom empresário, ele é um cara de um coração bom. E aí eu já fiz uma proposta para ele de a gente fazer um trabalho social junto com o Cilia, junto com os parceiros da indústria que o Cilia já está desenvolvendo, de formação de mão de obra. O grupo de oficinas Cliente Cilia da região de Goiânia e regiões, para que a gente possa formar de fato, formar mesmo, tá? Não é curso de pastelaria não é aquele curso só para inglês ver, não é um trabalho social só para marcar que fez, é um curso, capacitação real mesmo. E aí eu vou falar, né, da minha expertise, do meu conhecimento, de tudo que eu vim aprender na minha trajetória profissional. Estou formando um time de faixa preta comigo, trazendo boas pessoas para fazer parte desse time, para que a gente possa de fato entregar esse valor. E como que a gente quer fazer isso? A própria oficina recomenda, indica um filho de um colaborador, um aprendiz que queira fazer um treinamento, se profissionalizar, e a gente fomentar essa mão de obra junto com o parceiro das indústrias, com subsídio do Cilia. O Renê vai ceder espaço da oficina dele para a gente poder fazer isso, e a gente está em breve lançando esse trabalho social. E esse trabalho social, além de ajudar a comunidade, vai ajudar as oficinas, porque a gente vai fomentar a mão de obra técnica e capacitada para a oficina poder operar ali no seu dia a dia. A própria oficina é um laboratório vivo em tempo real, né? Sim. A gente tem ali todas as etapas do processo de uma linha de produção em tempo real. Então, tudo que você precisar, eu não falo só de maquinário, de produto, disso, daquilo, mas você tem tudo funcionando ao mesmo tempo. Se você precisar de ver um carro em processo de funilaria, você tem. Se você precisar de um carro no processo de preparação, você tem. Se você precisar de um carro no processo de pintura, você tem. Então, assim, quando você une toda a parte teórica, de teoria, de know-how que o Elídio tem com essa equipe que ele está trazendo aí, e também se você precisar de algo na prática, você tem. Entendeu? Então, acho que tem tudo realmente para não ser só um cursinho tem tudo para dar certo. E também é algo que é de maneira gratuita, é um trabalho social mesmo, não pensando em nenhum fins de rentabilidade, de lucro, mas sim de realmente fazer um projeto social e ao mesmo tempo ajudar a renovar essa mão de obra nossa que está quase que em extinção, vamos dizer assim, né? Exatamente. Gente, o tempo é curto, né? O papo é bom, é muita coisa, dá para ficar aqui mais
uns 2 dias, mas a Gabi tá ligando ali, o Renê já tá na rua 10 de manhã. Eu vou agradecer, né, mais uma vez pela visita, pela participação, pela contribuição, né, pelas dicas que a gente trocou hoje, né. Quero deixar aí a Santa Fé à disposição, a Motos também à disposição. Contem comigo aí no que precisar e muito obrigado de verdade, viu? Eu estou muito confiante que esse projeto vai trazer muitos frutos para o nosso ramo, entendeu? E fico feliz, né, por alguém estar apoiando a nossa causa, né? Posso dizer assim, né, a nossa causa, porque, como eu falei aqui mais cedo, a nossa categoria é uma categoria largada, né? De pouco apoio, né, e de pouco investimento, né? E eu até chamo de necessidade básica, porque hoje em dia aqui em Brasília tudo é longe. Perto aqui é 20 quilômetros. Como é que a pessoa fica sem carro? Não fica, entendeu? Então tem que se locomover, às vezes precisa e tal. Então a nossa categoria, né, passa a ser necessidade básica também. O carro deixou de ser artigo de luxo, né? Deixou, ele virou ferramenta de trabalho, ferramenta. né? Ele não é mais só... Você não compra um carro só mais para luxar. Isso passou, né? Então, Thiagão, muito obrigado. Voltem mais vezes. Serão sempre bem-vindos. Muito obrigado e façam suas considerações finais. Thiagão, eu só tenho só a agradecer mais uma vez a receptividade sua aí. Não foi algo nada combinado, mas que aconteceu naturalmente. E é sempre muito bom estar aqui com você aqui, trocar ideia, né? Hoje a gente teve aqui com o Elidio aqui também, que trouxe bastante informação pra gente aqui, foi bacana. Tivemos o Gabriel aí também da Oficina Garagem. A gente ainda vai ter que fazer outro, hein? Falar do carro elétrico não deu tempo, hein? Pois vamos falar do elétrico. Tivemos o Gabriel aí também da Oficina Garagem, que também trouxe bastante experiência pra gente, a gente conversou muito, né? O César aí, mais o Ali da Porto aí que tiveram aí também, cara. Momentos como esse aí que a gente tem que valorizar, porque leva para a história. E obrigado aí por nos receber, por abrir as portas para a gente aqui, né? Está sempre aberta a nos receber e compartilhar com a gente. Então, obrigado aí mais uma vez. Serão sempre bem-vindos. Só tenho a agradecer também, Thiagão, porque eu acho que é aí que está a força que você está dando para a gente aqui, até com esse próprio podcast, de a gente poder falar quais são as nossas intenções, o que a gente quer fazer como Cília Academy, como clube de oficinas, mostrar as nossas intenções, o que a gente quer propor para esse ecossistema de forma sincera, aqui, com propósito. Eu acho que esse espaço não tem preço. Né? Então, sem palavras, agradeço de fato e conte com a gente. Pode contar com a gente. A gente começou como uma brincadeira, né? Mas eu acho que gerar esse conteúdo aqui é enriquecedor para a nossa categoria, né? Hoje um podcast está começando, é uma semente, né? Mas quem sabe no futuro. Todo mundo, quando começou pequeno, começou de algum lugar, né? Exatamente. Então, a gente está divulgando, que sirva de inspiração, né? As nossas histórias, sirva de inspiração para quem nos assiste, né? Que sirva de dica, né? Que entenda um pouco do que a gente passa, né? Porque às vezes a pessoa olha assim de fora, acha que tudo são flores, né? E infelizmente não são só notícias boas, né? Exato. Então a gente tenta comentar aqui um pouco da nossa realidade, do dia a dia, das dores, né? Da dificuldade, das vitórias, das derrotas, e aí a vida segue. Não é isso? É isso aí. Só para fechar, dia 14 de março você já está convidado, né? Dia 14 de março, dessa vez eu fui convidado. Também não sei se eu vou, porque eu não sou assim tão fácil, mas vou tentar. Vou tentar. E se eu não conseguir ir, já dou os parabéns pela iniciativa. É um trabalho que vai ser, com certeza, muito bem sucedido. E, mais uma vez, contem comigo. Muito obrigado. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.